De março é o Dia Mundial do Rim. Vocês sabiam que 60% dos pacientes que chegam a ter falência renal crônica eram diabéticos e hipertensos? Alertar sobre a necessidade de reduzir açúcar, sal, gorduras, tabaco e aumentar a prática de atividades físicas é fundamental. Que tal aproveitar a data? E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora com a nefrologista Cássia Matos, a quem eu dou uma boa noite, agradecendo pela participação aqui no programa Canal Saúde, no mês das mulheres, hein, doutora Cássia? Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. Muito boa noite para todos que nos ouvem nesse momento. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para um bate-papo sobre o Dia Mundial do Rim e sobre as doenças renais. Doutora, eu já queria inclusive iniciar essa nossa entrevista perguntando para a senhora qual é a função do rim no nosso organismo, hein? O rim tem uma função super importante. O rim é um filtro, né? Ele filtra, ele elimina do nosso organismo todas aquelas substâncias decorrentes do nosso metabolismo, que são substâncias tóxicas, né? São ácidos, são subprodutos que nós não utilizamos e que, inclusive, são toxinas para o nosso corpo. Então, o rim elimina isso, elimina o excesso de água, o excesso de sal, né? De vários elementos que não são mais aproveitados, né, pelo nosso metabolismo e que precisam ser eliminados para manter o nosso equilíbrio interno. Quais são os problemas renais mais frequentes, hein, doutora? Veja só, a doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa, né, uma doença que, na maioria das vezes, acontece ao longo de vários anos, às vezes até décadas, e ela é causada principalmente por hipertensão arterial, né, de longo prazo, diabetes. Existem outros fatores de risco também, como a idade avançada, história familiar de doença renal. Mas, assim, existem vários tipos de doença renal. Existe essa doença renal crônica, que pode ser causada pela nefropatia diabética, pela nefropatia hipertensiva, né, por doenças obstrutivas. Existem as glomerulopatias, que são doenças intrínsecas, né, dessas unidades de filtração renal. Existem vários tipos, mas as mais comuns que levam à doença renal crônica são as que estão relacionadas com o diabetes e com a hipertensão, como você falou na abertura do programa. Por isso a importância da gente sempre estar atentando a isso, né, doutora? Porque doenças como a diabetes e a hipertensão, ela pode inclusive ter uma ligação maior com problemas renais, né? Isso. Essas duas doenças, elas são muito comuns na população, né? Cerca de 20% aproximadamente da população adulta vai ter diabetes ou hipertensão. E um percentual dessas pessoas, que nós chamamos de grupo de risco, elas poderão evoluir para uma perda de função renal. E daí a importância da gente ter esse dia de conscientização sobre as doenças renais, né, de alerta para a população, para a necessidade do diagnóstico precoce da doença, para que nós possamos intervir na evolução dessa doença e evitar que ela venha a comprometer totalmente a função dos rins, levando à necessidade de substituir essa função renal. Porque o organismo não consegue sobreviver se o rim não estiver funcionando adequadamente. O organismo tem uma grande capacidade de adaptação, por isso que a doença é silenciosa. Na maioria das vezes, o paciente não sente nada, ele nem sabe que tem a doença renal. Ele só vai sentir quando já houve uma perda um percentual muito grande de perda de função renal. Então, quando a gente faz o diagnóstico precoce, nós podemos intervir e postergar ou até evitar que essa perda total aconteça. Problemas renais também agravam casos de Covid? Os pacientes renais estão dentro dos grupos, né, das doenças crônicas. E todos os pacientes portadores de doenças crônicas, a doença renal crônica, o próprio diabetes, né, hipertensão, doenças cardiovasculares, são pacientes que apresentam um risco maior de desenvolver as formas graves, né, do COVID. E nesse subgrupo nós temos uma mortalidade bastante elevada, né, diferente de pessoas mais jovens e que não têm essas morbidades, essas comorbidades que conseguem
passar bem pela doença, na maioria das vezes sem necessidade de internação ou sem nenhuma necessidade até de intervenção. Pode ter até um quadro assintomático. Mas nessa população que nós chamamos de grupo de risco, o COVID realmente ele pode evoluir para formas graves e, infelizmente, fatais. Nossa, doutora, quais os tratamentos que existem hoje, hein? Para a doença renal crônica? Sim. Bom, antes de falar do tratamento, a gente precisa falar do diagnóstico. Sim. Né? Porque como a doença ela acontece de forma insidiosa ao longo de vários anos e é assintomática na maioria dos casos, a maioria das pessoas que têm doença renal crônica, elas não sabem que têm doença renal crônica. Então, o primeiro desafio para a gente conseguir realmente reduzir e controlar a doença é dar o diagnóstico precoce. Então, essas pessoas que são grupos de risco, como nós já falamos, os diabéticos, os hipertensos, os idosos, pessoas que têm histórias de doença renal na família, pessoas obesas, né? São grupos de risco. Então, essas pessoas precisam fazer pelo menos uma vez por ano a dosagem da creatinina sérica, que é um exame muito simples, muito barato, que pode ser feito em qualquer posto de saúde, para saber se a creatinina está normal ou se existe alguma alteração. Se houver alteração, ele vai precisar ser avaliado, né, para ver se ele tem ou não a doença renal crônica ou alguma outra condição que esteja alterando a função do seu rim. E uma outra maneira também, ainda mais precoce de dar o diagnóstico, é com um simples exame de urina. Né? Então, por exemplo, o paciente diabético, que é uma das principais causas de doença renal crônica no mundo, né, e também aqui no Brasil, a primeira manifestação da nefropatia diabética é a perda de proteína na urina, mesmo antes do paciente vir apresentar essa elevação da creatinina no sangue, que é feito por essa dosagem de creatina, como nós falamos. Então, nós recomendamos que essas pessoas que têm essas doenças façam pelo menos uma vez por ano o exame de urina, o exame que nós chamamos de sumário de urina, o exame simples de urina básico, e mais a dosagem da creatinina para avaliar a sua saúde renal. E a partir daí, do diagnóstico precoce, nós teremos várias intervenções que podem ser feitas. Essas intervenções, elas estão voltadas para a causa da doença renal. Sim. Então, se for relacionada, por exemplo, com diabetes, nós precisaremos controlar bem a glicemia, precisaremos avaliar se o paciente tem hipertensão arterial associada e aí tratar, manter essa pressão muito bem controlada, né? Reduzir a ingesta de proteínas, evitando que esse rim seja sobrecarregado, né, com dietas hiperproteicas, fazer atividade física, super importante, né, para poder melhorar a saúde geral e também a saúde renal. Né? Se for uma pessoa fumante, nós desaconselhamos o paciente a continuar com o tabagismo, então nós orientamos que seja evitado o tabagismo, porque isso acelera a perda de função renal e faz com que a pessoa evolua mais rápido para esse estágio que nós chamamos de estágio final da doença, que é quando o paciente já perdeu mais de 90% da função renal e ele precisará, então, ir para a diálise ou o transplante renal. Aí, feito o diagnóstico, é que se sabe qual o tipo de tratamento ideal, não é, doutora? Tem uma pergunta aqui de telespectador. O clima seco aumenta os cálculos renais? Olha, os cálculos renais, eles estão muito associados aos hábitos dietéticos, né, da pessoa. Então, beber pouca água faz com que a urina fique muito concentrada e isso favorece a cristalização de sais que acabam se transformando em cálculos. Então, o paciente que mora em locais muito secos ou com muito calor, né, essas pessoas vão precisar de uma ingesta maior de líquido para poder se manter bem hidratado. Então, que é o nosso caso, viu, doutora? O nosso estado é bem quente. Exatamente, aqui no Nordeste, aqui também, eu estou falando de Salvador. Salvador, sim. E aqui também é muito quente, né? Então, a gente precisa manter uma boa hidratação. E um parâmetro bom para a gente avaliar se está hidratado ou não, além do volume, né, de urina que a gente está produzindo por dia, que recomenda que seja aí em torno de 1,5 litro a 2 litros por dia, é a cor da urina. Quando a gente tem uma urina clara, significa que nós estamos bem hidratados. Uma urina concentrada, muito alaranjada, com a cor mais
forte, mais intensa, indica que o rim está se esforçando para economizar água, porque nós estamos bebendo pouca água e isso concentra a urina e aumenta também o risco de cálculos. Entendi. Principalmente para as pessoas que têm tendências já, história familiar, etc. Tem mais perguntas aí, hein, Marquinhos? Vamos lá. Doutora, automedicação prejudica os rins? É o Reginaldo Elvis, do bairro Monte Castelo. Ótima pergunta, por sinal, hein, doutora? Excelente pergunta, porque a automedicação é um hábito muito comum, né, na população. E existem determinadas categorias de medicação que são altamente prejudiciais ou perigosas para o rim. Por exemplo, os anti-inflamatórios são os grandes vilões. São medicações que todo mundo usa para uma contusão, uma dor lombar, algum processo inflamatório, chega na farmácia e toma anti-inflamatório. E o uso crônico de anti-inflamatório é um dos fatores que está associado a uma perda de função renal. Determinados antibióticos também podem causar quadros de inflamação renal, que nós chamamos de nefrite intersticial, toxicidade renal, são drogas que podem afetar a função renal, principalmente em pacientes que já têm uma perda de função e não sabem. Se eles tomam um determinado tipo de antibiótico, isso pode piorar rapidamente a função renal. E os anti-inflamatórios, a mesma coisa, né? Então, eles podem, o uso crônico de anti-inflamatório por si só, mesmo em pessoas que não têm problema renal, pode vir com o tempo a levar uma perda de função. Mas a pessoa que já tem uma doença renal e não sabe, e já tem uma doença renal e toma um anti-inflamatório, então essas pessoas podem piorar agudamente a função renal e vir a ter um prejuízo grande. Então, uma das recomendações é não use medicações por conta própria, não se automedique, principalmente se você não conhece a sua função renal, porque você pode estar sujeito a uma complicação maior. E a gente tem que estar realmente muito atento a isso. Outra coisa, doutora Cássia, sempre aqui no nosso programa Canal Saúde, a gente está chamando a atenção dos nossos telespectadores com os cuidados que nós devemos ter em relação à alimentação, à prática de atividade física. Pode até parecer assim, nossa, a Carla fala tanto sobre isso, ela toda semana no programa ela está falando isso, mas é porque de fato, doutora, é fundamental e é para a nossa saúde de uma forma geral, né? Isso, que bom que toda semana você fala isso, que bom que esse é um processo educativo, né, para a população, para a sociedade, para as pessoas que precisam se cuidar. Precisam saber que o nosso corpo, ele precisa de uma alimentação saudável, ele precisa de atividade física, né? Ele sofre quando nós fazemos essas medidas que nós chamamos de higiene dietética de forma errada. Então, a alimentação, o tema desse ano, inclusive no Dia Mundial de Rim, é vivendo bem com a doença renal, né? Então, as pessoas que já têm doença renal e quem não tem também, né, precisam ter hábitos de vida saudáveis, precisam reduzir o consumo de sal, né, aumentar a ingesta hídrica, se manter bem hidratado, né, ter uma dieta variada, né, com frutas, verduras, evitar alimentos gordurosos, né, frituras. Então, tudo isso faz com que reduzir o excesso de carboidratos. Então, essa alimentação inadequada, né, que a gente vê muito hoje, as pessoas comendo muita gordura, comendo muito carboidrato, com vida sedentária, tem inclusive levado a um aumento do número de pessoas obesas. Hoje, o mundo inteiro, principalmente, por exemplo, Estados Unidos, tem um percentual enorme de pessoas obesas. O Brasil também, né? Apesar de ser um país que tem locais com pessoas de nível socioeconômico muito baixo e tem uma camada da população muito pobre, a gente convive com esses dois extremos, né? Pessoas desnutridas de um lado e pessoas sobrepeso, obesas, na outra extremidade. E essa obesidade vai fazer com que a pessoa aumente o seu risco de desenvolver diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, de modo geral, e também a doença renal crônica. Então, a importância da gente cuidar bem do nosso corpo, né? Ter uma alimentação saudável, fazer atividade física,
lidar com o estresse, né, de uma forma saudável, né, fazer processos de meditação, de relaxamento, tudo isso ajuda a preservar a saúde do indivíduo como um todo, a saúde física e a saúde E a mental saúde também, mental também, não é, doutora? que é super importante. Para fechar aqui a nossa entrevista, eu tenho mais uma pergunta de um telespectador. Coloca aí para mim, Marcos Montoril, por favor. Vamos lá. Ficou com insuficiência renal. Bebida alcoólica tem alguma coisa a ver? Olha, a relação da bebida alcoólica com a doença renal é uma relação mais indireta. Por exemplo, a bebida alcoólica a gente sabe que ela eleva a pressão arterial. Então, o paciente que é hipertenso e consome bebida alcoólica, ele vai aumentar o nível da sua pressão arterial e isso pode levar a um agravamento da função renal, da sua insuficiência renal, se ele já tiver, ou via aumentar o risco de desenvolver insuficiência renal, porque a pressão alta, descontrolada, né, por muito tempo, pode levar a uma perda de função renal. Então, é uma relação indireta. Não é que o álcool diretamente ele seja prejudicial para o rim, mas indiretamente, sim. Eu já vi, inclusive, viu, doutor, algumas situações de pessoas que falam assim, mas eu tomo muita cerveja, e aí eu tomo muita cerveja, aí eu tô ali, ó, diurético, Hidratado, urina né? muito. Tá bem hidratado. Eu acredito que no seu consultório apareçam muitas histórias como isso, né, doutora? Aparece muita coisa. Uma outra coisa também que tem aparecido muito, assim, que aparece muito, que agora é uma moda, é esse consumo exagerado de suplementos nutricionais, É né? verdade. De dietas hiperproteicas, de suplementos proteicos, de vitaminas. E no consultório nós temos visto pessoas jovens com lesões renais causadas por esses suplementos, pelo uso exagerado, contínuo dessas substâncias. Né? Como essas substâncias não são consideradas remédios, eles são suplementos, eles não são submetidos àqueles estudos de segurança medicamentosa que todo medicamento, antes de ser lançado no mercado, é submetido. Por isso, nós não conhecemos. E agora, com esse uso exagerado de suplementos e vitamínicos e proteicos, Virou moda, etc., a né, gente começa a doutora? ver. Virou moda. Virou moda. A gente começa a ver isso. Tem pessoas que têm já uma propensão, uma tendência genética de ter, a gente não tem como diferenciar quem vai desenvolver ou não. Então, é importante que as pessoas estejam ligadas também nisso, que avaliem suas funções renais, ou sua função renal periodicamente, as pessoas que estão tomando esses suplementos. Doutora, até aproveitar a oportunidade em relação aos chás, hein? Porque eu também vejo muitas pessoas hoje tomando vários tipos de chá. Queria que a senhora falasse um pouquinho. Os chás também são substâncias que nós não estudamos esses chás da mesma forma que nós estudamos os medicamentos para lançar no mercado. Então, um medicamento para ser lançado, ele precisa ser submetido a grandes populações e nós vamos observar os efeitos colaterais que aconteceram. Com os chás não acontece isso. Não é feito isso. Então, eu não posso recomendar, né, o uso de chás para tratamento de doenças renais, porque não foram feitos estudos. E, infelizmente, muitos desses chás, eles apresentam toxicidade para o fígado. Eles podem apresentar quadros de hepatite, até hepatite fulminante, né, que é um tipo de insuficiência hepática aguda, causada por determinados tipos de chás. Chás para emagrecer, né, chás para diuréticos. Nós não conhecemos bem. Chá de quebra-pedra. O chá de quebra-pedra é até um chá que ele até que já foi estudado, né, como o seu efeito diurético, ele realmente parece ter algum efeito diurético, mas a gente não tem assim um respaldo científico para recomendar esse uso com segurança, porque nós não conhecemos todas as substâncias que compõem esses chás e se isso eventualmente pode trazer algum dano. Tá vendo? Então é importante a gente falar sobre isso também. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Passaria a noite inteira conversando aqui, porque de fato eu sei que os nossos telespectadores amam essas informações. Seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder trocar essas ideias aí com vocês e divulgar, né, o Dia Mundial do Rim e a necessidade da gente estar atento a essa doença.
Tá bom, então. Obrigada. Muito obrigada, viu? Olha, gente, é tão bacana a gente ter esses tipos de entrevistas, né?